Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Porém eu e a minha casa, vamos fazer igual congresso, quando tinha aqueles congressão de jovem na igreja, eu vou contar até 3, aí a gente diz, mas eu e a minha casa, irmão Alex, e assim, serviremos, igual congresso de jovem dos anos 2000, vamos? 1, 2, 3, mas... Está meio desincronizado aí, mas foi uma benção. Sente, glorificando a Jesus. Era bom essa época dos congressos, né, Léo? Na igreja, eita glória. Agora tá mais Nutella assim, né? Tá diferente. Na época do Jonas era um fogaréu. Era 50 mil hinos, 50 mil ensaios, coreografia e briga para ver qual que ia ser a cor da camiseta. Eu lembro que quando nós começamos o Move Team aqui em São José, a gente ia visitar as congregações, e aí não tinha encontro de adolescente, tinha ensaio de adolescente, era só ensaio. Você chegava lá, tinha meninos de 12, 13, 14 anos com inário, né? E aí ensaiavam para cantar um dia num congresso. A gente teve uma brilhante ideia, eu e a minha esposa, de tirar isso, não tem mais. Agora a gente faz os eventos gerais, né? Porque esses congressos eram muito especiais, e continuam sendo. Mas o trabalho com adolescentes não pode ser só em volta disso. Você não pode ficar o ano inteiro ensaiando 3 hinos, escolhendo a cor de uma saia, de uma camiseta, sendo que eles têm tantos dilemas que a gente precisa trabalhar, e o líder infelizmente só ficava nisso, era só o ensaio. O ano todo o ensaio, e fazia 3, 4 dias, convidava aqueles pregadores do Rio de Janeiro, e era uma bagunça, um negócio, e era muito bom, eu lembro de momentos incríveis, mas... no trabalho com adolescentes, isso foi perdendo um pouco da identidade, foi deixando de ser a cereja do bolo, se tornou o bolo, era o objetivo do grupo, e a gente tem pregado desde então para a liderança trabalhar com encontro de adolescente, não ensaio de adolescente, porque o encontro você traz uma palavra, você canta louvores, você tem dinâmica, é bem diferente. O nosso encontro é aqui, né? Toda sexta-feira, esses adolescentes maravilhosos, lindos. Tem outros também, essa sexta-feira agora, essas 2 fileiras estavam cheias de adolescentes, mas tem muitos que não participam da igreja, que eles vêm só na sexta-feira, aí para trazer domingo é mais difícil, aí no domingo vem mais os da casa aqui, que já estão sempre com a gente, essa galera abençoada. Meus irmãos, esse texto, ele é muito pregado na igreja, ele é muito dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, já guiou dezenas de temas anuais da nossa igreja Assembleia de Deus, dezenas de congressos usaram essa bandeira, mas sempre é um tema muito atual, sempre tem algo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, através dessa temática. Para falar de Josué, eu preciso falar primeiro sobre Moisés. Moisés foi quem antecedeu Josué, um homem que aproximadamente com 80 anos de idade, foi chamado por Deus por um grande desafio. Esse homem teria que guiar o povo hebreu para fora do Egito, em busca de uma terra que Deus havia prometido para Abraão, a terra prometida. E aí um dia Moisés estava lá tranquilo, apacentando as ovelhas, e uma sarça começa a pegar fogo, e até aí tudo bem, porque sarça pegava fogo. O calor muito intenso, a sarça queimava, mas a diferença naquela sarça que chamou a atenção de Moisés, é que a sarça queimava e o fogo não se consumia. Ela não se apagava nunca, e aquilo chamou a atenção. E Moisés foi chegando perto, irmã Simone, e de dentro da sarça saiu uma voz que disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é sagrado. E ali Deus revela um plano para Moisés, de que queria tirar o povo que estava cativo há 400 anos, Igor, há 400 anos cativo no Egito. E aí você sabe da história, tem até uma novela da Record, não tem? Quem já assistiu essa novela? Só para eu ver quem que está vendo novela, tá bom? Depois o pastor viu nas câmeras aí, ó, tá gravado, pastor, os irmãos noveleiros. O Cleito levantou a mão, levantou bem alto. Que nem um outro dia eu estava num culto, daí o pregador, ele começou a falar assim, ó, quem daria, ele estava ministrando sobre servir, né? Ele falou, quem teria coragem de entregar o seu celular para Jesus? Aí todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo é corajoso. Aí ele falou assim, então traz. Aí tinha um amigo meu que estava do meu lado, eu não levantei a mão, porque eu já conhecia o pregador, sei que ele era maluco.
Eu não levantei, mas o irmão que estava do meu lado levantou a mãozona bem alta. Ele tinha um iPhone 15, tinha acabado de comprar. 14 mil reais, sei lá quanto que ele pagou. Eu daria. Então traz. Ele foi murchando assim. E não entregou. Mas um monte de gente entregou o celular. E aí, essa missão dos 10 mandamentos, você já conhece aquilo que Moisés liderou, aquilo que aconteceu. É uma história muito conhecida. Só que Moisés, ele não entrou na terra prometida. A Bíblia vai nos contar que ele subiu ao alto do Monte Nebo, e lá de cima ele avistou aquela terra maravilhosa que Deus havia prometido. O povo ficou 40 anos caminhando no deserto, você sabe da história. E aí ele não entrou na terra prometida, porque ali mesmo, naquele monte, Moisés morreu. E alguém precisava assumir o lugar desse grande líder. A gente falando de Moisés, a gente está falando talvez do maior nome do Antigo Testamento. Um homem importante, um homem que guiou um povo inteiro para fora de uma terra estranha, para fora de uma terra que oprimia. E alguém precisava assumir esse lugar. Tinha alguém, a Bíblia vai nos contar, que estava sempre por ali, estava sempre por perto. Era alguém que estava sempre na porta do templo, Josué. Sempre que Moisés precisava de alguma coisa, Josué estava lá. Moisés precisou mandar uns espias para ver que povos habitavam na terra prometida. Quem que estava ali disponível? Josué. Josué era alguém que estava, a gente costuma dizer no nosso linguajar assembleiano, alguém que estava na brecha, estava preparado para uma oportunidade. Às vezes eu encontro adolescentes assim, adolescentes que estão na brecha. Tem uns, meus irmãos, que eles são tão empolgados, que eles querem tanto fazer as coisas, que a gente tem que até dar uma segurada às vezes. Você quer ver o Isaac, por exemplo? O Isaac, toda semana ele quer cantar. Toda semana, e ele canta muito bem, ele é uma benção. Ele canta em inglês, espanhol, chinês, e todos os idiomas. Chinês ainda não, né, Isaac? Mas inglês, espanhol, ele canta, já cantou aqui. Eles estão querendo, eles estão com fome, com sede. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha vontade de ajudar. Eu queria ir para a igreja. Teve um dia que a minha mãe me chamou e disse: meu filho, para de ir para a igreja. Para, já pensou a mãe falar isso para o filho? Meu filho, fica em casa um pouco, vai jogar bola. Eu queria ir para a igreja todo dia. Na época, na Assembleia, tinha culto segunda também. Era um culto poderoso lá na congregação do bairro Ipiranga. E eu ia segunda na igreja, eu ia terça na igreja, eu ia quarta. Eu ia todos os dias, às vezes, mais de uma vez por dia. Estava lá, se precisasse de ajuda com os ar-condicionado, eu ajudava. Eu lembro que uma época eu fui o operador oficial do ar-condicionado da igreja. Eu cuidava do ar-condicionado. Então, hoje eu vou deixar os irmãos aqui no 23 graus. E ajustava o ar-condicionado. A Gabi está aqui. A Gabi ela era responsável pelo retroprojetor lá. Ela tinha aqueles negócios que tu botava a lâmina, né? E aí projetava o hino, né? Às vezes ela colocava o hino de cabeça para baixo, assim, ó. Projetava o hino de cabeça para baixo. O Jairinho está aqui, a gente também era dessa mesma época. O Júnior, a Ana. A gente sempre estava lá querendo fazer alguma coisa. Daí uma época eu inventei de ser músico. Meu sonho era cantar e tocar na igreja. Eu acho que muita gente tem esse sonho, né? Só que eu era muito ruim. Eu ainda sou muito ruim, né? Cantando, tocando, mas estava na brecha, estava precisando de uma oportunidade. E aí eu lembro que um dia precisou de um casal para ajudar na liderança de jovens. Quem que o pastor chamou? Eu e a Laura. Porque a gente tinha 16, 17 anos, a gente era moleque ainda, mas estava ali com sede, com fome. Deus tem algo especial para aqueles que estão buscando Ele em espírito e em verdade, pessoas interessadas com o seu reino. A melhor coisa para um líder é ter que segurar um adolescente. Pior é quando a gente tem que empurrar, porque é cansado, sabe? É lento, é devagar, não quer vir. Tem uns que a gente chama na sexta-feira: vamos ficar em pé, vamos cantar. Aí ele fica sentado, se arrastando. E aí, preguiçoso, acorda 2 horas da tarde, não faz nada, não ajuda a mãe a lavar uma louça, mas preguiçoso. Tem uns que estão me olhando, é contigo mesmo que Deus está falando. Cansado, sabe, adolescente? O Vini que gosta de dizer cansado. Está cansado. Não está com aquela garra, com aquela sede, com aquela fome. As pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade, eles encontram o Senhor. E Deus tem algo especial para fazer com aqueles que estão com sede e fome da sua presença. E Josué estava ali, na brecha, trabalhando, servindo, e na hora certa ele é colocado como líder do povo hebreu, e ele guia o povo, e o povo então entra na terra prometida. Aquela terra que foi sonhada, aquela terra que foi almejada, aquela promessa que foi feita um dia ao pai Abraão. Josué
lidera o povo para adentrar nessa terra. E aí a Bíblia vai contar para a gente que teve muitas vitórias, teve um tempo de muita bonança, foi um momento maravilhoso na liderança de Josué. E quando ele tinha aproximadamente 110 anos, tem alguém com 110 anos aqui hoje? 110 anos, ele faz um discurso, ele faz uma declaração, que está lá no livro que leva o seu nome, no capítulo 24, nos versos seguintes, do primeiro em diante. Ele começa lembrando o povo, irmão Alex, dos feitos que Deus havia feito. Ele começa dizendo: olha, vocês lembram do Deus que tirou vocês lá da terra do Egito? Vocês lembram que o maná caía do céu e vocês tinham o que comer? Vocês lembram do Deus que abriu o mar para vocês passarem por dentro? Ele começa a lembrar o povo dos feitos de Deus. E em um determinado momento nesse texto, exatamente no versículo 15, ele diz: olha, decidam hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses além do rio Eufrates, ou se vocês vão servir os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa, escutem isso, decidam quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo hebreu, futuramente o povo de Israel, tinha uma cultura, e a gente que estuda um pouquinho a Bíblia sabe muito bem disso. Eles abandonavam a Deus muito fácil, muito fácil. Tem um episódio marcante de quando quando Moisés sobe ao monte, e aí ele fica alguns dias lá em cima, tem um encontro com Deus. Quando ele desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. Era um povo idólatra, que vira e mexe, estava servindo a outros deuses. E é nesse contexto, para esse povo, que Josué lança essas palavras: olha, eu não sei quem vocês vão servir, vocês têm que tomar uma decisão. Eu não sei que Deus vocês vão servir a partir de agora. Eu não sei o que vocês vão ensinar para a família de vocês, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas de uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que eu vejo nesse homem? Eu vejo um homem que tinha posicionamento, tinha líderes ali, tinha homens importantes, os anciões estavam reunidos nessa multidão. A multidão era muita, Josué estava na frente de muita gente, já era um senhor de idade, 110 anos, mas diante de uma realidade, ele se posicionou em prol daquilo que ele acreditava. Nós estamos vivendo dias difíceis. Você acha que não? Mas existe uma agenda do diabo contra a minha e contra a tua casa. Se você não viu, que bom. Mas a Anitta, que é uma cantora que todo mundo já ouviu falar, lançou um clipe essa semana agora que passou. O clipe, ela era grávida, e a barriga dela tinha uma boca que falava assim, e ela sensualizava no clipe, daquele jeito que ela faz as músicas dela. E dentro da barriga dela, na história do clipe, era como se ela estivesse gerando um demônio. E aquela é talvez uma das mulheres mais famosas dessa nação. É uma mulher que é chamada para fazer a abertura de Copa do Mundo. É uma mulher que representa o Brasil em shows internacionais. É uma mulher que carrega milhões de seguidores no seu Instagram, e eu não duvido nada se não tem adolescentes e jovens aqui na igreja que talvez seguem ela. E ela estava fazendo um clipe dizendo que ela estava gerando um demônio. E isso é talvez a parte menos ofensiva daquela música, porque a música é extremamente ofensiva. Outro dia saiu um vídeo na internet de uma universidade no Brasil, onde tinha uma pessoa trans que começa a dançar em cima da tribuna e começa a tirar as suas roupas em cima da tribuna de uma universidade federal no Brasil. Uma pessoa ridicularizando o pagador de imposto cristão dessa nação. Existe uma agenda do inferno para destruir a minha casa e a tua casa. Existe uma força maligna para desconstruir a inocência das nossas crianças. Você não tem noção como é importante um trabalho infantil como a gente tem aqui na nossa igreja. Você não tem noção como tem sido importante as suas orações sobre o teu filho e a tua filha. Você não tem noção como tem sido importante o trabalho com adolescentes que é feito aqui nessa igreja, porque há uma agenda do inferno tentando desconstruir a nossa casa, o conceito de família, o conceito de pai, o conceito de mãe.
Existem escolas na nossa cidade que não se comemora mais o Dia das Mães. Existem escolas na nossa cidade que não se comemora mais o Dia dos Pais. Eu tive o privilégio, mas ao mesmo tempo o desprazer de ir para o Marajó. E em janeiro eu volto lá, inclusive se alguém quiser ir junto, tem vagas abertas para a Ilha de Marajó, dia 3 de janeiro. E lá no Marajó, eu presenciei crianças, a gente entrava em casa, conhecia histórias de crianças de 8 anos que já estavam na prostituição. Por R$10, por R$20. E sabe quem que oferecia essas crianças para a prostituição? A mãe, a avó. Sabe por que elas faziam isso? Porque fizeram com elas um dia isso também. E aí essas crianças, eles têm um barquinho, e aí eles enchem o barquinho de amendoim, de paçoca, de doce, e vai passando as balsas com os mercadores de madeira, e essas crianças vão em alta velocidade, o barco não para. Essas crianças, elas jogam como se fosse uma âncora assim naqueles pneus que ficam do lado das balsas. Elas trancam o barco delas do lado daquelas balsas e elas sobem por uma corda dentro daquele barco que tem 300, 400, 500 pessoas, na sua maioria homens. Elas entram naquele barco na ideia de vender paçoca, na ideia de vender amendoim, mas na verdade o que é vendido lá é a sua inocência. É o seu corpo, o seu corpinho, para homens maus. E sabe por que isso acontece nos dias em que nós... Eu não estou falando de algo do século passado, meu irmão. Isso acontece hoje, nesse exato momento. E sabe por que isso acontece? Porque o diabo quer destruir a minha e a tua casa. Porque há uma agenda do inferno contra os dias em que nós estamos vivendo. Vou falar um negócio para vocês, não se espantem. Mas não é incomum nós da liderança atendermos garotas de 11, 12 anos aqui na igreja que já tiveram relações sexuais. Não é incomum, é rotineiro. Meninas de 13, 14 anos que já namoraram 5, 6, 10, 15 vezes. E sabe por que isso acontece? Porque há uma agenda do inferno contra a minha e contra a tua casa. Eu não sei você, mas eu tenho que cuidar os desenhos que meu filho assiste. Porque se eu deixar ele 10 minutos vendo o desenho, daqui a pouco aparece desculpa a palavra, mas um idiota, tentando ensinar uma bestalhada para o meu filho. Tem um que imita uma foca, vocês estão rindo? Que se joga numa banheira de Nutella. Um bestalhão que está tentando ludibriar as nossas crianças e ensinar. Meu irmão, esses tempos teve umas denúncias graves de pais, de alguns desenhos famosíssimos, desenhos bem construídos, como Galinha Pintadinha, por exemplo, que vem trazer menção a religiões afro, que vem invocar demônios através dos desenhos. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui são casos comprovados. Você analisa o desenho, você analisa a roupa daquele personagem, você analisa aquela música e você vai ver que aquilo que seu filho está ouvindo é uma agenda do inferno contra o seu filho e a sua casa. Olha os dias em que nós estamos vivendo. Dias em que para um garoto acessar pornografia, na minha época tinha que ter uma revista escondida dentro de casa, que daí você uma vez por semana tinha coragem de pegar para ir lá com seus amigos e ver. Hoje a pornografia dorme embaixo do travesseiro. Nunca foi tão fácil assistir algo que não presta. Nunca foi tão fácil estar num grupo do futebol, dos amigos, onde mando os vídeos mais pesados da história da humanidade. Está debaixo do nosso travesseiro. Há uma agenda do inferno contra mim e a tua casa. E a pergunta que não é para ti, é para nós. O que nós estamos fazendo como igreja nesses dias difíceis? Eu estou falando de um homem aqui, meus irmãos, que se posicionava diante os dilemas da sua geração. E hoje eu estou falando com uma igreja que precisa se posicionar diante os dilemas dessa geração que nós estamos vivendo. Sabe, meus irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho orado muito pouco. Eu tenho lido a Bíblia muito pouco, meu irmão. A gente está tão atolado de afazeres, a gente está tão preso no emprego, na empresa,
Eu tenho orado pouco pelos meus filhos. A minha meta como pai é que talvez todos os dias eu orasse por um bom tempo para os meus filhos, mas tem dia que eu me pego tão cansado, que quando eu vejo ele já foi dormir, eu só deito para um lado e eu vou dormir também. Mas estou cansado do quê? De trabalhar. Trabalhar para quê talvez? Para comprar um carro melhor. E aí vem um garoto de 11 anos aqui hoje, nesse púlpito, e diz para nós aqui que a chama não pode se apagar. E que a gente precisa, como igreja, orar mais, buscar mais, ler mais, porque os dias são maus. O diabo, ele é astuto, meu irmão. E não sei se você percebeu, mas a gente não tem mais aquele showzinho que ele fazia um tempo atrás, onde todo mundo caía endemoniado, todo culto tinha uns 3 endemoniados. Quem aqui lembra da última vez que alguém caiu endemoniado nessa igreja? Faz tempo? É? Eu não tenho visto. Os cultos que eu estou, não tenho visto, porque o diabo, astuto como é, ele tem usado outras estratégias para alcançar a igreja. Mas Deus nos chama para uma vida de posicionamento em relação daquilo que nós acreditamos e da fé que nós temos. Josué é alguém que se levanta no meio de uma multidão de pessoas importantes, outras nem tanto, e diz: olha, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês. Eu não sei se vocês vão servir o Deus lá, o Deus cá. Eu não sei se vocês vão trabalhar até se matar para poder ter um carro um pouco mais caro, ou para comer num restaurante um pouco melhor. Eu não sei se vocês vão ficar presos nas vaidades dessa vida, mas de uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No meio desses dias maus, Deus está disposto a levantar homens e mulheres que façam a diferença nesse tempo. No meio desses dias maus, Deus está disposto a levantar adolescentes que querem servir ao reino de forma genuína nesses tempos. Vocês estão todo dia de segunda a sexta na escola, eu espero, né? Eu não consigo entrar na escola. É difícil de articular para ir lá trazer uma palavra. Mas vocês estão lá todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o que vocês estão fazendo na escola? Espero eu que estudando. Quem aqui já passou de ano? Está passadão. Meu Deus, só isso? Vou perguntar a próxima pergunta. Quem aqui está mal? A coisa está feia assim, tá? Só Jesus. Levanta a mão, deixa eu ver, baixinho assim. Jesus amado, dê inteligência para esses adolescentes, Jesus. E ir para a escola para estudar é importante, sim ou não? Mas você pode ir para a escola para mais do que estudar. Você pode ser um embaixador de Cristo lá na sua escola. Porque está cheio de garoto, está cheio de garota precisando de uma palavra. Está cheio de garoto, está cheio de uma garota precisando sentir a presença do Espírito Santo. Tem um vazio gigante na alma. Já tentaram nas drogas e não resolveu. Já tentaram fazer coisas erradas e não resolveu. Já tentaram fazer disso e daquilo outro e não resolveu. Mas você carrega uma mensagem que pode preencher o vazio daqueles garotos e daquelas garotas na sua escola. Então é mais do que estudar, é sobre se posicionar em relação àquilo que você acredita. Josué foi alguém que se posicionou nos seus dias. Foi alguém que fez a diferença no seu tempo. Foi alguém que não tinha medo de se posicionar. Tem uma história que eu conheci uma vez, eu acho até que eu já falei aqui uma outra vez, de um jovem que ele estava em cima de um muro. E de um lado do muro estava Jesus. Do outro lado do muro estava o calça curta, o diabo. E aí ele olhava para Jesus e Jesus dizia para ele: ei, desce daí, cara, pula para cá, vem para o meu lado. Ele olhava para o diabo estava de boa, sem nenhum tipo de reação. Ele olhava para Jesus, Jesus dizia: ei, desce desse muro, cara, vem para cá. Ele olhava para o diabo estava tranquilo, não esboçava nenhum tipo de reação. Uma hora aquele jovem em cima do muro se indigna, olha para o diabo e diz: ei, qual é? Jesus
está implorando para eu pular do lado dele, e você está aí e não faz nada. O diabo olha para ele e diz: é porque o muro é meu, e quem está em cima do muro é meu também. Nós vivemos dias em que precisamos se posicionar, não dá mais para ficar no meio termo. Antigamente a gente chamava de crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Não dá mais para ser crente Raimundo. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para cochear entre dois pensamentos, porque da mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Escolham hoje a quem sirvais. Decidam hoje quem vai ser o Deus da vida de vocês. Se vai ser o dinheiro, se vai ser o pecado, se vai ser os prazeres dessa vida, ou se o Deus de vocês é o Jeová Jiré, ou se o Deus de vocês é o Jeová Shalom, ou se o Deus de vocês é o Jeová Adonai. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Posicionamento. Nós precisamos de uma igreja forte. Nós precisamos de pais de famílias fortes. Um dia prenderam um estuprador nos Estados Unidos e fizeram uma entrevista com ele. Eu assisti essa entrevista e uma das perguntas era o seguinte: o que mais impedia você de sequestrar uma criança, por exemplo, numa praça pública? E aquele homem com um olhar demoníaco, um homem já que tinha dezenas de casos de abuso, sequestro de criança, aquele homem disse na entrevista: o que mais me impedia de sequestrar uma criança num local público, por exemplo, é quando eu olhava para o pai, e o pai era um cara que estava atento ao seu filho. Ele tinha medo do homem, ele tinha medo de fazer alguma coisa com aquela criança, e aquele pai tinha cara de perigoso. Depois que eu vi esse vídeo, toda hora que eu estou na praça eu pareço um policial assim. Qualquer um que olha, eu já estaciono meu carro de ré, já finjo que eu estou armado. Brincadeira. Mas nós precisamos de homens que se posicionem, que se levantem. Outro dia eu vi um experimento social, tinha uma atriz, e vinha um cara correndo no meio de uma praça, de um lugar público, e pegava essa mulher no colo e saía correndo, como se alguém tivesse sequestrado ela. E do lado tinha homens. Sabe o que a maioria dos homens fazia quando alguém sequestrava aquela mulher? Nada. Alguém já viu esse vídeo? Nada. Não fazia nada. Há uma agenda também para desconstruir os nossos homens, para desconstruir os homens deste tempo. Nós precisamos de homens fortes. Nós precisamos de homens que amam suas famílias. Nós precisamos de homens de Deus que coloquem a mão sobre os enfermos e os enfermos sejam curados. Nós precisamos de homens que se posicionem nesse tempo e sejam usados por Deus para reprimir e para afastar todas as potestades e principados desses dias. Josué era alguém que se posicionava, mas era alguém também que tinha bem claro as suas prioridades. De tudo que ele podia ter dito no final desse grande sermão, no final desse grande anúncio, no final dessa grande fala, ele poderia ter falado sobre casa, sobre carro, sobre dinheiro, mas ele falou no auge da sua velhice: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele declara aqui qual era a sua prioridade: a sua família. Entenda isso, coloque isso dentro do seu coração. A sua família é a sua prioridade. Eu vou falar de novo para isso entrar bem dentro do teu coração. A tua família é a tua prioridade. Deus te chamou para cuidar da tua casa. Deus te chamou para amar a tua família. Deus te chamou para que você e a sua família servissem a Ele com excelência. Deus te chamou para que os teus filhos estivessem à volta da tua mesa, para que você e a sua mulher tivessem um casamento feliz, para que vocês juntos servissem ao Senhor. A sua família é a sua prioridade. Eu acho engraçado alguns adolescentes, algumas meninas, isso acontece bastante com algumas meninas, quando elas começam a namorar, aí tá lá, conheceu um garoto, né, e tá apaixonadaça. Meu Deus, é o amor da minha vida. Aí você vai no Instagram dela, tem uma foto dela e dele, do abençoado, e aí ela faz um textão. Faz uma semana que ela conhece ele, ela bota: você é o amor da minha vida.
eu esperei minha vida inteira para encontrar alguém como você. Você é meu chuchuzinho. Você é o alfa, você é tudo para mim. Aí você vai rolar o Instagram da menina, da bonitona, não tem uma declaração assim para a mãe dela. Muito menos para o pai. Mas para o namorado, que acabou de conhecer, ou quer ver quando é uma amiga, né? Se encontraram, bateu ali, nossa, a gente se encaixou. É tudo para mim. Esses dias eu falei para o meu sobrinho, se os pais dele se mudaram, ele ia ter que trocar de escola. Ele falou, eu prefiro morrer do que trocar de escola. Mas não morre pelo pai e pela mãe, mas morre pelos amigos da escola. A gente já passou nessa fase, né? Já passou, né? Graças a Deus, irmão, disso aqui. Mas às vezes a gente tem deixado a nossa família de lado, e é difícil de aceitar isso. A gente tem que ser muito homem mesmo, muito mulher, para reconhecer que às vezes a gente tem deixado um tempo de qualidade com a nossa família de lado. Você quer ver, meu irmão, faz quanto tempo que você não leva a sua nega velha para comer um x-salada lá para tomar um sorvete? Faz quanto tempo que você não chama ela e diz, meu amor, minha querida, minha linda, vamos lá no shopping Continente, vamos ver um filme, A Forja, fiquei sabendo que é bom, minha linda. Pelo contrário, a mulher lá incomodando, querendo sair, não me incomoda, mulher, deixa eu ver meu jogo, deixa eu descansar. E aí a gente vai perdendo esse tempo de qualidade com a nossa família. Aquelas irmãs que usam camiseta de vereador em casa, já passaram do nível da mulher rixosa, já ganharam dela, já estão mais rixosa que a mulher rixosa. E aí tudo reclama, e tudo é uma briga, e tudo é um problema. E aí a casa se torna um ambiente infernal. O marido, quando chega em casa, ele estaciona o carro, e ele fica uns 40 segundos assim com a mão no volante. Vou ter que entrar dentro dessa casa, vamos lá, bora. E aí vai embora. Isso aqui dá uma discussão boa, né? Que cada um vai ter seus motivos, e o tempo vai desgastando o relacionamento, e a gente vai perdendo essa essência maravilhosa, que é viver em harmonia com a nossa família. E às vezes para o trabalho, e às vezes para os amigos, e às vezes na empresa, o chefe não precisa falar duas vezes que a gente já está pronto. A gente faz o que não gosta, a gente faz o que não quer, a gente diz sim Senhor, mas em casa para fazer uma coisa é um sacrifício. Filhos que não ajudam mais em casa, gera um trâmite gigante na casa, um conflito. Eu queria que Deus me desse o poder agora de entrar no quarto de cada adolescente, para ver como que está o quarto de cada um deles agora. Quem está com o quarto 0 bala, perfeitinho? Meu Deus. Preguiçosos, não lavam uma louça, não esfrega um chão, não ajuda a mãe, não ajuda o pai, cria um clima dentro de casa, e a família vai vivendo aquela guerra. E aí às vezes era uma coisa simples, era só um se doar um pouquinho aqui, era só sentar um pouquinho na mesa, conversar, alinhar as expectativas, e aí as coisas iam se organizando, e a família desfrutando de um momento de qualidade. Faz quanto tempo que você não liga para o teu pai, e que você não liga para a tua mãe, meu irmão? Faz quanto tempo que você não diz um eu te amo, bem no olho do teu pai e da tua mãe, e dá um beijo, diz, mãe, obrigado por tudo, eu te amo. Sabe por quê? Vai chegar um dia em que a mãe não vai estar mais aqui. Vai chegar um dia, Dani, que o papai não vai estar mais aqui, que você mais vai querer um abraço, que mais você vai querer aquela pessoa que tu chamava de chata, e vai dizer, cadê aquela chata? E ela não vai estar mais lá. Quem aqui já perdeu o pai ou a mãe? Levanta a mão. Dói, não dói? Quer ver quando chegam datas comemorativas, aniversário, dia das mães, dia dos pais, um dia não vai estar mais aqui, mas enquanto estiver, deem valor para os pais de vocês. Talvez não sejam pais perfeitos. Um dia vocês
vão ser pais, vocês vão ver como é difícil. Como é difícil. Mas mesmo imperfeitos, é o seu pai, é a sua mãe, e eles precisam ser amados. Então, quando você chegar em casa hoje, dê um beijo. Diga um eu te amo. Faz quanto tempo que você não fala um eu te amo para sua mãe, cara? Mas faz quanto tempo que você não diz um eu te amo para o teu pai? A nossa família tem que ser a nossa prioridade. Os nossos filhos precisam ser a nossa prioridade. Teve uma vez um garoto, ele chegou para o pai era alguém que trabalhava muito, e ele chegou e disse: pai, quanto que o senhor ganha? Aí o pai: o que você quer saber, moleque? Vá para o seu quarto. Que conversa é essa de saber quanto que eu ganho? Vá para o seu quarto. E aí o menino foi para o quarto chorando. Daqui a pouco o pai se arrepende daquele momento, daquela bravura. Chega dentro do quarto e fala: ô filho, desculpa o pai ganha R$100 por hora. Mas por que você quer saber isso, meu filho? Não, pai, eu queria saber se você me empresta 50. Mas para que você quer R$50, meu filho? Dele tira debaixo do travesseiro outros 50 que ele tinha guardado durante muito tempo. E ele diz: pai, é que eu queria juntar com esse aqui, para ver se eu compro uma hora do senhor, para o senhor brincar comigo. Eu queria comprar uma hora do senhor, para a gente ter uma hora juntos, para a gente passar um tempo, pai e filho. E aí aquele homem se desmancha inteiro de chorar, porque percebe que as suas prioridades estavam trocadas. A família não era mais uma prioridade. Sabe, meus irmãos, o que os nossos filhos vão levar de nós não é as coisas materiais que a gente pode deixar para eles. O que os nossos filhos mais querem não é um tênis novo, não é um celular novo, até porque você compra um, daqui 2 meses já lança outro. É insustentável. O que os nossos filhos querem não são presentes, mas é presença, é passatempo, é tempo de qualidade, é sentar junto, é conversar. Ei, não é só os filhos, é o que a tua esposa quer de ti, meu irmão. É o que o teu esposo quer de ti, tempo de qualidade juntos. Se você soubesse o quanto o Espírito Santo de Deus se agrada de uma família reunida, se amando, os filhos protegidos, uma esposa que ama o seu marido, um marido que respeita e ama a sua esposa, uma casa que juntos servem ao Senhor. Se você soubesse. Josué era um homem que se posicionava nos dias difíceis, e Josué era um homem que tinha suas prioridades bem definidas, mas também era um homem, e aí nessa sua declaração ele vai deixar claro isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era um homem que servia ao Senhor, gastou a sua vida em prol de um propósito que Deus tinha para ele, gastou a sua vida para que o evangelho, ou melhor, para que as promessas de Deus a Abraão fossem cumpridas no seu tempo. Ei, não tem coisa mais incrível do que gastar a sua vida junto com a sua família, servindo ao Senhor, a sua casa reunida em prol de algo maior, a sua casa toda dentro da igreja. Eu vejo que alguns irmãos têm esse privilégio. Está aqui o pai, a mãe, os filhos, servindo a Deus. Isso é um privilégio, meu irmão. Isso é maravilhoso. Deus tem cuidado da sua casa, porque não há alegria maior. Talvez você não tenha a casa que você gostaria de ter, ou quando você era moleque você sonhou em ter. Talvez o seu carro não seja uau, aquele carro que impressiona, e que o carro que você sonhou, mas se você tem a sua esposa e os seus filhos servindo a Deus, você encontrou um tesouro nesses dias. Porque não há nada mais precioso do que uma casa que serve a Deus. Jonathan, eu não tenho. Então você tem uma boa causa pelo qual orar. Mas até quando eu devo orar? Um dia alguém perguntou. A resposta para essa pergunta é: ore até que aconteça. Mas eu devo orar 6 meses, 1 ano? Ore até que aconteça. Ore até que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua casa e traga o teu filho de volta. Ore até que a boa mão do Senhor tenha misericórdia sobre a tua vida e o teu marido se converta ao Senhor. Ore até que aconteça. Mas saiba que não há nada mais importante nessa vida do que servir a Deus com a sua família, gastar a sua vida em prol do evangelho,
é maravilhoso. Se dedicar os seus dias, o seu tempo, para pregar as boas novas para as outras pessoas, é maravilhoso. Ter tempo de qualidade na igreja, com os irmãos, em família, é maravilhoso. Você pode ficar em pé comigo? Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu falo, Deus, me dá umas palavras assim mais pentecostal, sabe? Para o povo girar e dar umas cambalhotas. Mas o Senhor é tão específico com aquilo que Ele me chamou, e eu não consigo fugir muito disso, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus ministrou e está ministrando aos nossos corações. Nós precisamos nos posicionar. A gente tem que sair de cima do muro. Nós precisamos priorizar a nossa casa. A nossa casa é mais importante que qualquer outra coisa. Os nossos filhos, o nosso casamento. E nós precisamos servir ao Senhor com excelência. Eu queria, você que pode, você que está em família aqui, eu gostaria que você encontrasse a sua família. Você que é adolescente, você que está separado aí por algum motivo, eu gostaria que você fosse até a sua família. Você que pode, eu sei que muitos não estão com a sua família aqui, mas você que pode, encontre a sua família para nós fazermos essa oração. Isso. Quem não está, se abraça aí. O meu índiozinho está dormindo aqui, ó. Aloprou o culto inteiro, agora no final ele quer dormir. E o outro está lá embaixo. Tem sido muito precioso ser pai desses meninos. Tem sido incrível poder reescrever uma história que talvez machucados, mágoas, coisas que aconteceram comigo, Deus me deu uma nova oportunidade de agora corrigir isso e ser diferente com os meus filhos. Às vezes nós temos uma tendência a replicar as coisas que aconteceram com a gente. Sabe, o pai era muito rígido e batia, e agora que a gente tem filho, tem hora que sobe o sangue e a gente tem vontade de fazer a mesma coisa. É quase que involuntário, é quase que inconsciente. Você tem uma tendência a replicar padrões que um dia você sofreu. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus é capaz de quebrar tudo aquilo que aconteceu na sua história, e você pode fazer diferente a partir de agora. Não é porque te machucaram que você machuca. Não é porque você foi traído que agora você vai trair. Não é porque te abandonaram que você vai abandonar. O Espírito Santo de Deus é capaz de transformar aquilo que um dia nos machucou em um propósito para a nossa vida. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus filhos. Eu quero orar pelo seu casamento. Eu quero pedir para que a bênção de Deus seja sobre a sua casa. Eu quero pedir para que a bênção de Deus seja sobre os teus filhos. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, nessa noite. Senhor, e eu quero pedir a ti, Senhor, do fundo do meu coração, que a tua palavra penetre, Senhor, em nós nessa noite. Nós precisamos entender que no meio desses dias maus, nós como igreja precisamos nos posicionar. Não há mais tempo para ficarmos sentados rolando o nosso Instagram ou o nosso TikTok, enquanto homens maus e homens malignos tentam deturpar a mente das nossas crianças. Não há mais tempo, Senhor, para ficarmos acomodados em nossas vaidades. Nós precisamos, como igreja, sermos relevantes na rua em que nós moramos, no bairro em que nós moramos, dentro da nossa casa, da nossa empresa e da nossa escola. Nos encha de ousadia, Senhor. Nos encha de autoridade, Senhor. Nos encha com o teu poder e com o teu Espírito, Senhor, para que nós possamos ser influentes nesses dias, para que pessoas nos procurem precisando de uma oração e de uma palavra. Me ajude a ser um pai melhor, Senhor. Me ajude a ser um filho melhor, Senhor. Me ajude a amar mais a minha esposa. Me ajude a amar mais os meus filhos, Senhor. Me ensine, Senhor, a ser manso como tu era.
Me dê o teu coração, Senhor, um coração disposto a amar as pessoas e não em julgar as pessoas. Senhor, restaura casamentos, Pai, neste lugar. Restaura, Senhor, casamentos que estão prestes de um divórcio. Restaura esses casamentos no nome de Jesus. Senhor, que o relacionamento de pais e filhos sejam reconstruídos. As meninas que estavam brigadas com a sua mãe, que há semanas não se falam, Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Que haja reconciliação nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha sobre a nossa casa. Abençoe, Senhor, a nossa família, os nossos filhos. Sim, Jesus, é o que eu te peço em teu nome. Amém e amém. Vamos cantar.